isso, o CREA pode fazer isso, qualquer instituição, a sua aí, Rogério, pode fazer isso, é simplesmente um termo de cessão de uso. Tá? Ninguém está doando nada, não tem nenhum compromisso de recebimento de valor. O que acontece é o seguinte, como é um patrimônio, tem que ter responsabilidade sobre ele. Então, o que a gente orienta é que o patrimônio seja guardado em local, né, com segurança, porque se houver, por exemplo, um roubo, vou dar um caso aqui para vocês físico, né? Aconteceu de entrar no escritório de uma instituição e foi roubado um patrimônio, entre eles foi roubado o patrimônio do IGAM. Abre-se um processo administrativo onde a gente tem que explicar o que aconteceu. Não Eduardo, ninguém tipo tem que assim, assumir. olha, Só concluir, deixa eu dar um Rogério. exemplo. Deixa eu Deixa eu tipo só assim, concluir o raciocínio para todo mundo entender. Então, tipo assim, o DEMAI me dá um celular para mim usar no meu trabalho. Você assina esse celular que eu estou usando? Não assina. Se eu assino? Tipo assim, ué. Não, mas você que está recebendo. Eu assinei o que eu recebi. O que eu recebi do IGAM, eu assinei a responsabilidade. O DEMAI não está recebendo nada. Não tem compromisso de receber. O DEMAI não está recebendo nada. Não, mas espera aí, você não deixou eu concluir a parte mais importante que vai esclarecer a sua questão aí. Eu não estou assumindo que que o celular não pode cair e quebrar, que ele não pode ser roubado. Se isso acontecer, eu tenho que prestar contas. Isso não quer dizer que eu tenha que assumir e pagar nada. Eu respondo por isso dizendo, por exemplo, se foi um furto ou se foi um acidente, o que aconteceu. Eu já tive problemas assim com o patrimônio do Estado, que eu usava um GPS, por exemplo, que eu tive caiu e quebrou, e eu tive que arcar com isso em custos pessoais. Eu estava em operação de trabalho, aconteceu, foi um acidente, foi justificado e pronto. Como eu conheço casos de roubo de comitê, conheço um caso aqui do comitê do Pomba Muriaé, que teve um roubo na sede, roubaram uma máquina fotográfica, não teve que pagar nada, deu baixo dentro do processo administrativo. Isso é porque é patrimônio público, gente, não tem como fazer diferente. Aconteceu comigo e eu tive que pagar. Calma, porque não foi justificado. Quando eu era presidente. Então, porque não foi tudo isso que você falou, eu fiz BO, fiz tudo, um processo administrativo em cima de mim, entendeu? Fui lá para o IGAM, respondi, fui lá, fiz de tudo, roubaram. Até hoje, ninguém sabe quem roubou. Veio a continha para mim, eu paguei do meu bolso. Roubaram dentro da sede. Dentro da sede do IGAM. Então, vamos lá. É isso que eu estou falando com vocês. Existe um patrimônio, existe uma responsabilidade. Essa que é a questão. Tá? Quando a gente quer ter uma sede para o comitê, com um escritório administrativo para colocar, precisa ter uma responsabilidade sobre o patrimônio. Isso é inevitável. A forma como o Cal está relatando aqui para mim, eu já vi algumas pessoas falarem isso, Cal, mas eu estou relatando para vocês também, que eu já vi casos em que as pessoas não responderam, né, com o seu patrimônio, com seus recursos por isso. É bom lembrar, gente, que tudo que a gente faz dentro do comitê, né, vocês que são conselheiros já viajaram, já receberam diárias, tudo tem prestação de contas, tudo tem responsabilidade. Nós atuamos enquanto comitê, né, como conselheiros, como representantes públicos, respondemos como a lei pede, né? Tem processo administrativo e tudo mais. Mas isso não quer dizer, e a gente não pode pensar, né, que vai receber um patrimônio desse com a expectativa de que vai acontecer alguma coisa errada. Isso vai acontecer, a gente tem que estar prevenido, ter segurança, fazer as coisas de uma forma a garantir esse tipo de coisa. É isso que eu queria explicar, em primeiro lugar, em relação ao termo de cessão de uso, tá? Que é o objeto aqui da discussão principal. Mas eu queria acrescentar o seguinte, nós estamos especulando aqui também sobre os recursos serem suficientes para bancar uma sede ou uma estrutura física. É importante lembrar, gente, que isso depende da cobrança, que tem uma série de considerações para serem feitas aqui em cima disso. A Ângela lembrou, por exemplo, o monitoramento. Por regra, o monitoramento da bacia hidrográfica dentro da lei era para ser feito pelos comitês e suas respectivas agências, com recurso da cobrança. Mas isso não acontece em nenhum lugar no Brasil. Aqui em Minas, quem faz monitoramento arca com todas as responsabilidades, inclusive nos lugares onde tem cobrança, né, é o IGAM junto com a Agência Nacional de Águas. Então, na prática, eu tenho visto todos os comitês que têm cobrança conseguirem instruir, né, montar suas sedes com o valor do 7,5 da cobrança, e essa é uma outra discussão de revisão da cobrança, que a gente já está há muito tempo, que é de passar de 7,5 para 10. Tem outras discussões, né, além do percentual que vai para a gestão estrutural,
como, por exemplo, o que é estrutural. A gente tem entendido que alguns serviços podem ser admitidos na forma de contratação, como é o caso do serviço da MGS aí, e isso pode estar dentro dos 92,5. Então, tem algumas discussões sobre isso que a gente avança continuamente para poder aprimorar. O que eu preciso lembrar a vocês é que, primeiro, muitas das coisas que estão sendo ditas aqui precisam ser consideradas dentro de cada lógica, né? Então, tem algumas questões que fogem um pouco da alçada, a gente não pode especular negativamente, a gente tem que pensar o que pode funcionar. Eu lembrei, o caso até que me preocupa aí também, da responsabilidade aí da Sandra, né? O Carl lembrou do deslocamento dela. A Sandra é contratada pela MGS. A MGS, se ela tiver deslocamento de trânsito, ela é obrigada a pagar vale transporte para ela. É preciso verificar essas coisas, tá, gente? Eu não estou aqui dizendo, contestando nada, eu estou aqui simplesmente colocando para vocês que a gente tem que apurar caso a caso para chegar no que é a solução, né? Algumas coisas que a gente faz são negociadas, outras são regra. Então, a gente precisa entender o que é para cada uma delas. No caso da questão do termo de cessão de uso, não sei se eu esclareci, mas a ideia é essa, tá? E com relação à responsabilidade, a gente tem, claro, responsabilidade, mas é, obviamente, explicável qualquer tipo de dano em relação ao patrimônio. Era isso. Eduardo, só complementando, no caso, se você puder até me ajudar aqui, até entender um pouquinho, que nem no caso, nós da ARPA, nós já fizemos doação, por exemplo, para a Polícia de Meio Ambiente. Nós já doamos computadores, já doamos... Eu não vou falar, que agora eu não tenho muita certeza, mas os computadores, GPS, drone. Só que a dúvida, não sei até se, no caso, se o senhor puder participar nessa futura reunião, né? Não sei se poderia, porque é o seguinte, a partir do momento que a ARPA receber e nós fizermos o documento para o comitê de bacia, essa responsabilidade ela não vai ser mais nossa, ela vai ser do atual presidente. Então, nós estaríamos passando. Esse que é, assim, os termos que a ARPA até então hoje trabalha, né? Então, porque assim como vocês fazem um termo de doação, né, sessão de uso, né? Nós também estaríamos fazendo para quem realmente usa, porque a ARPA está em Lavras. Eu sou filial, eu estou aqui em Jacutinga, mas Poços de Caldas é bem trianguloso a quilometragem. Então, não teria como a gente estar fiscalizando, a gente estar cobrando, a gente tem que confiar no presidente, confiar na secretária, né? Então, fica difícil. Você falou uma coisa legal. Não é assim que funciona. Posso responder, Rogério? Pode. Não é assim que funciona. Na verdade, a gente não doa. É cessão de uso. Então, se vocês assumirem, a cessão de uso é com vocês, a responsabilidade pelo uso é de vocês, independente do comitê tá usando, tá? Não interessa se vocês... porque vocês na ARPA é diferente, vocês recebem recursos, pode vir de fontes distintas, Ministério Público, etc. Vocês podem fazer aquisição e doar. Quando vocês doam, a polícia, por exemplo, é uma instituição com o CNPJ, então é diferente. Aqui não, o comitê não tem CNPJ, ele não pode receber, tá? Então, neste caso, o comitê ele tem que ter um CNPJ, que normalmente a gente espera ser uma instituição que pertence ao conselho ou uma instituição que está recebendo a sede, por exemplo, como o caso do CREA. E aí ele vai fazer o termo de cessão de uso para receber os bens e ter o direito de usar naquele lugar, naquele prédio que está lá. Isso pode acontecer com outra instituição, né? Com outro, por exemplo, a ARPA aí. Mas vocês estarão responsáveis, não deixa de ser responsabilidade de vocês. Eu só queria lembrar, gente, que eu acho que a Lourdes entrou aí no grupo, eu não sei se ela já está presente, às vezes ela pode esclarecer melhor, se vocês quiserem ouvi-la. Lourdes. Oi, gente. Não? Boa tarde, tudo bem? Ajuda a gente aqui, tudo bom? Eu ia até participar um pouco mais cedo da reunião, mas eu estava na reunião do SF8. Boa tarde, prazer em estar aqui com vocês. Eu estou com a câmera desligada porque eu estou aqui na cidade administrativa e o computador não tem câmera. Qual que é o problema e qual que é a dúvida? Estou à disposição. Lourdes, podemos deixar então para a gente encerra esse assunto na reunião, porque eu acho que é pertinente a gente conversar melhor
melhor, né? Assim, eu posso voltar a uma reunião com você de novo, porque a nossa dúvida é sobre esse termo de sessão e sobre os móveis, sabe? Mas não sei se é pertinente a gente discutir aqui, mas é exatamente isso que o Eduardo falou, né? Eduardo falou muito bem. Então, a responsabilidade é de quem recebe os móveis, né? De quem a gente assina o termo de cessão, né? Mesmo que fique, vamos supor, se for uma entidade, vocês parecem que estão viabilizando uma sede lá no CREA, né? Um espaço no CREA. Se alguma entidade for receber e ela estiver lá no CREA, né? Os equipamentos estiverem no CREA, ela será responsável por esse equipamento. Na verdade, a responsabilidade é solidária, porque é responsabilidade também da diretoria, do presidente do comitê. Mas a instituição que recebe também tem a responsabilidade. O ideal, igual o Eduardo falou, né, é fazer o termo de exceção com a instituição que vai receber o CBH. Por exemplo, né, se a gente conseguir fazer aí com o CREA, caso vocês consigam ir para o CREA, seria excelente para o CREA, porque realmente fica difícil, né? Você recebe, você assina recebendo os móveis, mas ele não fica no seu poder, né? Ele não fica nem próximo de você, isso é complicado, realmente é complicado. Por exemplo, já teve uma conversa de ficar com responsabilidade do IGAM. O IGAM, qual o IGAM? O IGAM não seria, teria que ser uma unidade. Então, por exemplo, teria que ser aqui na GSBH. Aí eu seria responsável por todo esse patrimônio, entendeu? E seria vir na minha casa. Eu não posso ficar responsável. Repete, por favor, esse negócio, porque a primeira vez que você me orientou sobre a questão do IGAM, eu não consegui entender. E agora você acabou de orientar de novo e eu não consegui entender de novo. Não estou orientando, não. É o seguinte, já houve assim, né, uma discussão que deveria ficar sob responsabilidade do IGAM, somente a responsabilidade do IGAM. Mas essa responsabilidade do IGAM, ela não existe. O IGAM tem que ser uma unidade do IGAM, entendeu? O IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, não pode ser responsabilizado, tem que ser uma unidade do IGAM. Então, já se vislumbrou, há um tempo atrás, já teve uma conversa de ser, por exemplo, aqui na GSBH, né? Então, aqui na gerência, aqui na minha gerência, entendeu? Então, por exemplo, aí eu seria responsável por todo esse patrimônio, entendeu? Iria entrar na minha carga aqui em todo esse patrimônio. Então, seria inviável também, entendeu? Assim como, por exemplo, seria inviável também eu me responsabilizar por móveis, por equipamentos que estão em todo o estado de Minas Gerais. É inviável que isso aconteça. Então, também, igual a conselheira falou, a questão da harpa. Então, assim, é difícil, eu sei, é muito difícil uma instituição receber, né, os móveis, né, assinar o termo de cessão e aqueles móveis não ficar em seu poder, não ficar no seu domínio. Realmente é complicado. Então, o ideal seria que os móveis fossem feitos de cessão com a instituição que está lá, que for receber o comitê, por exemplo, o CREA, né? Se vocês conseguissem o CREA, se a gente conseguir, né, que o CREA assine o termo de cessão, seria o ideal. Porque está ali dentro do CREA, né? Os móveis estão ali. Também seria o ideal. Porque eu acho que não daria, por exemplo, posso estar falando bobagem, mas a empresa que o IGAM contrata, a MGS, não pode ser com eles? Não, jamais. Por quê? Porque o que a MGS está disponibilizando, né, que na verdade é um contrato, é só a auxiliar administrativa, que é a Sandra, só ela. Ela não tem responsabilidade sobre o local, sobre imóveis, não, jamais, MGS. Essa questão da cessão dos bens, ela realmente complicada, ela é delicada, eu entendo, sabe? Como que uma instituição vai receber, a dificuldade de se conseguir a instituição, mas é isso, por enquanto, a gente tem conversado, eu converso muito com o Thiago sobre isso, sabe, assim, né, acho que o ideal seria, talvez, a sede ser numa unidade do IGAM, né, da URGA, ou da Supram, né, para que aí a Supram pudesse receber nesses móveis, ou a URGA pudesse receber. Então, assim, mas a gente não tem isso, né, em todos os CBHs, não tem URGA, não tem Supram em todos os CBHs. Então, a gente tem conversado sobre isso, sabe? Isso me incomoda muito também, sabe? E a gente quer achar uma solução, mas, por enquanto, não tem essa solução, sabe? Assim, a não ser uma entidade para que receba, porque o comitê não pode passar direto para o comitê, porque ele não tem CNPJ, né? Não é institucionalizado o comitê. Então, assim,
é um assunto delicado mesmo e complexo. Como que ficou a questão? Vocês vão conseguir a sede no CREA? Já está Então, certo ou ainda está em negociação? isso. Está em Eu negociação? acho que agora já está definitivo, né, que a gente vai para lá. A minha E questão... você acha que essa questão de conseguir o termo de cessão com o CREA é impossível? Não é Impossível, impossível, não, né? Mas assim, mas eu acho difícil porque, pô, eles já estão cedendo o local para a gente ainda vai, né? Vou perguntar para o João. Mas vou perguntar no FIND, né? Vamos conversar com eles. Vou perguntar, mas é complicado, porque eu acho que é do mesmo jeito. Mas assim, Lourdes, você sabe que a gente está pensando em alternativas, né? Querendo estudar e querendo entender isso, né? Como uma melhor alternativa para isso, né? Nós também estamos aqui pensando em alternativas, sabe? Eu sei que vocês também se esforçam nesse sentido. O tempo todo. Então, até por isso que eu vou conversar com a Kelly depois, ver como é que ela faz lá. Ela falou umas coisas que eu achei até interessante. Eu, assim, sou totalmente leigo nesse assunto, né? Então, para procurar entender melhor, vou procurar alguém, né, que me oriente mais sobre isso. Se eu tiver alguma ideia, alguma coisa, eu te procuro, né? Eu te procuro, falo assim, o que você acha? Será que tá certo isso? Com certeza, tá. E vocês estavam falando, quando eu entrei, sobre a questão de Vale Transporte, o que está acontecendo com o Vale Transporte da Sandra? Não sei, ela levantou a mão quando esse assunto saiu, ela levantou a mão aí, ela não conseguiu falar ainda. Pode falar, Sandra. Eu queria até responder sobre isso aí, que isso aí já está esclarecido já há algum tempo, né? A MGS já depositou já junto com o salário desse mês, então esse assunto aí já foi resolvido. E a outra coisa que eu ia falar também, quando surgiu esse negócio da MGS se responsabilizar pelos bens, aí a Maria de Lourdes já falou, né, que isso aí é impossível, porque é um contrato, né? Então, contrato, assim, aí era isso que eu ia falar, da MGS em si, né? Que não tem, assim, que tá tudo direitinho, né? O salário, ninguém quer assumir. Como é que daí faz? E a questão, assim, enquanto eu tiver, por exemplo, no horário de trabalho, eu estou cuidando de tudo ali, né? Agora, depois que eu saio e que fecha lá a sede e tal, eu acredito que até o próprio CREA também, todas as instituições têm também esse problema. Se acontecer alguma coisa, um roubo e tudo, aí vai ser feito um BO, vai ser feito, mas quem está ali, né, só é responsável durante o momento que está. Então, por isso que não poderia nem eu assumir uma responsabilidade desse tamanho, nem a Maria de Lourdes, como ela falou, né, da cidade administrativa, e nem ninguém físico, né? Mas, assim, eu acredito que não vai ter problema, porque nunca teve, né? Se nunca teve lá no CREA, não vai ter problema. Assim como lá no IEF, também o IEF não pode também assinar, que o Bruno me falou. O IEF não tem essa coisa de mandar para o CNPJ dele. O Bruno é que assina aqueles equipamentos ali que estão sob a responsabilidade dele, entendeu? É assim. Eu queria falar uma coisa. Eu queria só falar uma coisa aqui. Por exemplo, que até eu mesma, sabe? Um dia eu estava aqui conversando com a auditora. Ela estava aqui, a gente estava assim num papo informal, sabe? E ela falou como estavam indo os comitês e tal. A gente estava conversando. E aí eu falei sobre essa questão da cessão dos bens, sabe? Porque quando dá algum problema, né? Dá roubo, alguma coisa, perda, né? Isso abre um processo e vai para a auditoria. Então, eu estava pensando com ela sobre isso, que a gente tem muita dificuldade, né? Que a gente estava comprando os móveis para estruturar a sede dos comitês, mas que a gente estava com esse gargalo, que é essa questão dos termos de cessão, de repassar os móveis e tal, e tal, e tal. Ela pegou e falou uma coisa assim. Eu falei assim, porque eu fico... Ela, mas por quê, Luz? Eu falei, porque a gente fica preocupado, vamos supor, se houver alguma perda dos bens, né? Roubo, alguma coisa assim, aí tem processo, dá problema, às vezes a pessoa tem que pagar, e eu falando isso com ela. Ela falou assim, Luz, mas não é assim. Não é desse jeito assim, não é que tem que pagar, entendeu? O importante é você ter o controle de tudo. Então, ter o controle, fazer o inventário todo ano, sabe? Ter o controle, onde que estão os bens estarem bem guardados, né? Estarem bem, a manutenção dos bens, ela ser efetiva e eles estarem bem guardados. Isso ser comprovado, ela falou. Então, por exemplo, quando se acontecer alguma coisa de um roubo, ou sumir, alguma coisa que possa ter acontecido, possa acontecer, se na rastreabilidade, né, daquele bem estiver comprovado
de que não houve má intenção, de que ele está sendo bem conservado. Então, não tem problema, né? Aquilo é uma coisa, é um caso fortuito que aconteceu. Então, por exemplo, vamos supor, sumiu um computador, né, um notebook, vamos supor, sumiu o notebook, foi roubado, mas está comprovado que ele estava dentro do armário, fechado, com chave. Isso aí como que vai ser? A pessoa está dentro do armário, fechado, com chave. A sede ou a sala tem porta, estava fechado. Então, não tem como responsabilizar a pessoa. Agora, vai fazer uma rastreabilidade. Chegou lá, não tinha porta, estava aberto, o armário estava aberto, não tinha nem armário para guardar. Então, assim, realmente, a punição, né, a responsabilidade, ela vem disso, sabe? Ela falou muito isso. Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, então, assim, tem que ter esse cuidado todo, né? Igual, por exemplo, a gente tem comitês aí, tem exemplos, né? Por exemplo, que sumiram móveis, que mudou, que a sede, fechou a sede, e nunca mais o presidente foi lá, sabe, onde que acabaram as reuniões, entrou, por exemplo, a pandemia, nunca mais o presidente foi lá, nunca mais quis saber da sede, agora que voltou, que vai a questão dos móveis e tudo, que voltou lá para ver onde que está a sede, tem móveis lá que sumiram, né? Sumiram os móveis. E aí? Mas não foi lá mais, não voltou lá mais, parece que a porta estava até aberta, sabe? Então, ela falou isso, sabe, assim, que tem que tomar muito cuidado dessa rastreabilidade, né, do inventário, do cuidado com os bens. Se isso for comprovado, que não tem punição, né? Não tem essa responsabilidade de pagar alguma coisa. Aí eu fiquei um pouco mais intranquila, entendeu? Porque eu também tenho tranquilidade com relação a isso. O que comprovaria seria um sistema de câmeras, né, de alarme, né? Seria um negócio para comprovar. Eu acho que, por exemplo, o IGAN não faz um seguro desses móveis também? Não tem seguro também, não. Porque aí, no caso de roubo, alguma coisa, o seguro reembolsa. Se a gente pudesse ter acesso a esse modelo desse termo de cessão para a gente ler certinho os artigos. Boa, Kelly. Eu acho que a gente consegue andar um pouquinho também com esse processo, talvez. Tá, a gente passa para você. Você manda para a gente uma cópia? Mando. Tá, boa, Kelly. Aí a gente dá uma olhada. E também uma relação do que vai vir, né, Rogério? Que essa relação eu realmente não tenho aqui, porque a gente não sabe o que foi aprovado, né, Maria de Lourdes, e quando que isso vai vir, né? Se vai ser durante... A data independente, né? A gente não... Mas é a relação mesmo do que vai vir e esse termo, uma cópia desse termo, para a gente dar uma analisada. A gente leva no advogado, a gente conversa aqui, a gente vê o que a gente faz. A gente vê se a gente acha alguma saída, né? Para poder ajudar todo mundo. Tem Cal e tem mais alguém aqui. Alguém quer aproveitar a Maria de Lourdes? Cal, Eduardo. Aqui agora eu não estou sabendo a ordem, viu? Quem quer primeiro, quem quer segundo. Rogério, eu gostaria só de complementar essa fala da Lourdes, pode ser? Pode ser. Quem está falando? É Rosângela Santos, da AGEPLAN. Pois não, Rosângela. Com relação a essa fala da Lourdes, eu tenho uma experiência prática, porque eu trabalhei por algum tempo na auditoria do CISEMA. Então, nós abrimos processos de sindicância no caso de roubo de materiais em comitês de bacias hidrográficas. Então, só para trazer para a prática essa orientação que a Lourdes deu, é exatamente isso. A gente teve casos de comitês que o notebook estava guardado dentro de um armário trancado, com a porta trancada, e à noite alguns ladrões invadiram a instituição onde o comitê tinha sede, arrebentaram a porta, roubaram vários itens, arrebentaram o armário do comitê, roubaram o notebook que estava lá dentro. E o presidente do comitê, na época, ele fez o seguinte, ele tirou foto de tudo, fez o BO junto à polícia, né, com uns bens que tinham sido roubados, tirou foto do armário quebrado, da porta quebrada, e mandou para a gente para que isso fosse anexado ao processo de sindicância. Nesse caso aí, na conclusão da comissão de sindicância, nem se abriu o processo administrativo, porque entendeu-se que todas as providências que o presidente do comitê poderia ter tomado para preservar aquele bem foi realizado. Ele tomou todas as providências que cabiam a ele. Ele garantiu a proteção do bem. Só que um fenômeno além, né, que no caso seriam bandidos, né, ladrões,
eventualmente até armados, invadiram a instituição e não tinham o que fazer. E foi à noite, né, fora do expediente. Então, uma vez compreendido e comprovado isso frente à comissão de abertura de sindicância, o presidente do comitê não foi responsabilizado e ninguém foi obrigado a pagar nada. Agora, um outro exemplo de uma situação que aconteceu foi de um determinado comitê aqui de Minas Gerais, e a pessoa que estava fazendo uso do computador, do notebook à época, ela saiu para almoçar e esqueceu o notebook em cima de uma cadeira lá na instituição, onde eles sediavam, né, onde era a sede do comitê. Ao retornar do almoço, a pessoa não achou mais o notebook em cima da cadeira. Nesse caso, infelizmente, teve que ser pago esse notebook, porque houve um entendimento da comissão de sindicância na época que houve aí uma certa displicência no cuidado com o bem. Então, são dois exemplos de situação prática que eu acho que exemplifica bem essa fala da Lourdes e ajuda a entender um pouco esse negócio de esse temor que a gente tem, né? Nossa, se eu perder, se roubar, eu tenho que pagar ou não? Como que fica isso? Né? Então, só para mostrar que na prática é nesse sentido que funciona. Certo. Deixa eu dar um exemplo, então. Suponhamos que eu, né, assinei lá o termo de cessão. Só que a Sandra esqueceu a porta aberta lá da sala. Aí vai cobrar de mim ou vai cobrar dela? Vai cobrar de você. Vai cobrar de quem assinou o termo de cessão. Então. E do presidente, não teria como, tipo assim, terceirizar essa responsabilidade depois no processo? Tem não. Ô, Lourdes, é Cal. Ei, Cal, beleza? Não, mas quem vai assinar o termo de cessão não é o presidente, porque o presidente não tem CNPJ. Não, mas a entidade que for assinar acontece a mesma coisa. É a entidade. Mas e se essa entidade fizer um termo ao momento que entregar o interesse... Não, sim, mas eu vou fazendo uma pergunta porque justamente é uma dúvida minha, Rogério. Se essa entidade fizer um termo passando a responsabilidade para o atual presidente... Não, aí não vai passar para o presidente, não. Aí vai passar para secretárias. Não, gente, a responsabilidade ela é da entidade, a responsabilidade ela é solidária, ela é da entidade e do presidente. Mas tudo bem, a gente vamos ver esse modelo, porque aí no modelo, Rogério, tem que ter o nome dos dois. Vamos aguardar. A gente vai... Manda pra gente. Vou mandar, daqui a pouco estou mandando para vocês. E aí a gente vai... Tem um modelo de termo de cessão aí fácil? Procurar entender isso tudo. Pois não, Cal? É fácil. Eduardo, quer falar? É só lembrar, gente, que eu acho, Rogério, você falou uma frase para mim aí que é simbólica. Eu não entendo muito disso. Então, eu vou te dizer, como presidente, como responsável, como quem pode responder, eu acho que vocês precisam marcar uma reunião, sim, a Kelly também, se estiver interessada, ou o CREA também, com a Ângela, com o pessoal do IGAN, a Rosângela, que conhece muito bem do assunto aí, talvez até a nossa auditoria, vocês ficarem mais apurados nessas informações, conhecerem melhor, porque, claro, tem responsabilidade, gente, mas a responsabilidade, como a Rosângela muito bem lembrou aí, ela é de cada um. A gente precisa entender, a Sandra, inclusive, que vai trabalhar com os equipamentos diretamente, também tem essa responsabilidade, porque, tendo cuidado, a gente tem menos risco. O que precisa é ter informação prévia para ninguém chegar na responsabilidade sem conhecimento prévio. Não dá para dizer depois que a gente não sabia. Vamos procurar informar todo mundo para a gente ter esclarecimento. Não, tudo bem, Eduardo. Mas o IGAN, vocês, a Maria de Lourdes, você, o Robson, todo mundo, o IGAN já me orientou bastante, né? O que vocês estão solicitando da gente, eu já entendi. Só que agora eu quero procurar entender, né? A Kelly fez uma proposta legal, da gente ver com a assessoria jurídica dela, porque ela é também uma entidade parecida, né? E eu vou tentar buscar uma opção fora, tá? Para ver se eu tenho alguma ideia diferente para apresentar para vocês. E aí sim eu procuro vocês. Porque não adianta eu marcar também uma outra reunião, né, Maria de Lourdes, com você, tomar seu tempo de novo, sendo que vai ficar na mesma coisa que a gente já conversou há mais tempo. Então, eu vou tentar ver isso aí fora, né? Ver se alguém aparece com alguma luz, alguma coisa, e a gente volta a conversar.
A gente está à disposição para essa luz aí. Não, obrigado, agradeço. O Cal já começou aí várias vezes aí querer falar, hein? Luiz, tudo bem com E você? Cal, tudo jóia, beleza. Então aqui tá na bom. luta. Prazer estar falando com você. Quanto tempo? Muito tempo, né? Prazer é meu. Então, é o seguinte, tudo questão de, eu não sei se na época tua, eu tive um problema sério dentro do comitê, na época que eu era presidente, eu tive que pagar do meu bolso roubado. Você e a Luísa de Marilac. Exatamente. Eu lembro direitinho. Uhum. E fiz tudo que tinha direito. BO, fiz tudo. E, no fim, tivemos que pagar. Bom, mas isso, não sei como foi definido, enfim, isso aí não é um problema. Já foi, paguei, a Luísa pagou também metade, eu metade, e, enfim. Por isso que eu falo para você, senhor presidente, o senhor procura um parceiro para fazer um convênio, porque eu vou fazer uma pergunta para a Lourdes vai responder para todo mundo ouvir. Lourdes, se não tiver esse parceiro com CNPJ que receba os móveis, esses móveis vêm para o comitê? Não. Então, senhor presidente, até então, não. tá. Então, senhor presidente, se não tiver um parceiro, esquece CREA, esquece escritório, esquece tudo, porque não vem. Então, mas Cal, nós temos que ser muito claro e objetivo. Nós não temos escritório, não vai ter escritório se não arrumar um parceiro. Eu, com a Kelly aí, foi muito, até agradeço a participação dela aí, é uma luz no fundo do túnel aí, tá? Agora, se não tiver parceiro, esquece CREA, esquece tudo, porque não vai ter escritório do comitê. Nós vamos continuar na mesma coisa que sempre foi. Então, Carl, eu não digo nem parceiro, eu digo solução, né? Porque às vezes a gente acha uma outra solução que não dependa de parceiro, que eu acho não tem difícil, solução. né? Não tem solução. Mas assim, se a gente não conseguir... Se não tiver, não vai ter escritório. Tem que ser prático e claro. Então, e se a gente não conseguir, realmente a gente não vai conseguir receber esses móveis mesmo. É isso mesmo. A Lourdes foi clara. Eu tenho essa ciência. Eu não quero eu não gostaria que chegasse a esse ponto, mas se chegar, chegou. Infelizmente, a gente não vai conseguir receber esses móveis. Infelizmente. Entendeu? Aí não tem escritório. Então, mas a gente continua do jeito que a gente está. Isso é fato. Né? Infelizmente, né? É uma coisa que pode acontecer, sim. Nós não podemos continuar do jeito que está, porque todo mundo está sofrendo com isso. Nós não somos, a verdade é uma só, nós doamos nós doamos o nosso tempo, nós doamos tudo em prol do comitê. Nós amamos esse comitê. Agora, não ter escritório, não ter nada, então é preferível não ter e, sei lá, o presidente resolve o que fazer. Eu acho que, sinceramente, nós temos que pensar muito bem nisso, porque é sério não ter escritório, não ter o que vai adiantar uma Câmara Técnica de mobilização, divulgação e meio ambiente? Vai comunicar com quem? As ideias nossas de fazer oficina, de estar sobre o plano diretor, como que nós vamos comunicar com quem se não tem nada, não tem internet, não tem nada? Então, muito difícil. Mas a gente tem que fazer o negócio bem feitinho, né? Tem que ser feito da forma correta para não ter problema. Então, uma realidade isso que eu estou falando, é uma realidade. Não, mas é uma realidade, sim. Se, infelizmente, a gente não conseguir resolver isso, infelizmente, a gente vai perder essa oportunidade que eu sei que a Maria de Lourdes batalhou tanto para isso, né? E que a gente vai estar ganhando. Todo mundo está batalhando, mas só que é o seguinte, não é fácil jogar uma responsabilidade numa entidade assim que não tem. Então é difícil, a gente fica triste. Eu, sinceramente, fico triste com um acontecimento desse.
A gente vai perder Rogério, essa. só fazer a Rosângela pediu a fala aí, eu vou só fazer uma interferência bem rapidinha, só para lembrar, gente, que tem um outro caminho, que a gente está trabalhando nele também, nós vamos ter que esperar mais, né, se não fizer desse jeito, que é a cobrança. A implementação da cobrança vem junto com a implementação da agência de bacia. E a agência de bacia passa a ser o responsável, no caso é ela que assina, na verdade ela pode inclusive adquirir, né, porque ela é CNPJ, pode adquirir equipamentos para trabalhar. E aí muda tudo de figura. É só que a gente tem que esperar. Ai, não, forçando cobrança de novo. Não podemos justificar isso. Pelo amor de Deus. Não, Maria Tereza, não, por favor. Eu não estou forçando a cobrança, não. A cobrança é forçada desde 1997, quando a lei implementou ela, né? Pediu que a gente implementasse. Eu não estou fazendo de jeito nenhum uma associação com a outra. Eu estou só dizendo o seguinte. Vou entrar em debate não fizer isso agora, se a gente não fizer isso agora com a doação, nós teremos que aguardar quando da implementação de uma agência de bacia. A agência de bacias será a CNPJ e aí poderá receber. É só isso. Qual o valor que a nossa bacias GD6 vai arrecadar? Qual o valor estimado? Qual o valor desses 7%? Paga um aluguel? Paga uma estrutura? A gente não tem esse valor estimado, a gente não tem nenhum cadastro, nem a planilha de cadastro, a gente não tem estimado esse valor, a gente não sabe. Ninguém tem, Rogério, ninguém tem no Estado, a gente faz estimativa, então, a gente pode estar esperando. Nem no Brasil ninguém tem, entendeu? O cadastro vem sendo atualizado todos os dias. Isso não é de forma nenhuma uma restrição para a implementação. Eu estou trabalhando com cobrança há 10 anos no Paraíba do Sul e estamos atuando, estamos fazendo tratamento de esgoto, estamos fazendo plano de educação ambiental, estamos fazendo recuperação de bacias e gestão. A agência de bacias é a melhor do Brasil hoje, está muito bem estruturada e tem equipe top. Acabamos de fazer a maior revisão de plano de bacia que temos. A agência tem toda a estrutura, cada comitê tem sua sede, com pessoal contratado pela agência, tudo com 7,5. Tem dificuldades em todos os casos, a gente tem problema. Tudo precisa ser aperfeiçoado, como eu falei, mas isso não quer dizer que não funcione. E não dá para vocês, sem terem, dizer que não funciona. Essa é a questão que a gente está colocando, né? A gente precisa entender. Aqui, nesse caso, eu estou só dizendo, o Carl lembra muito bem, eu acho importante que vocês tenham a estrutura. Sim, foram vocês mesmos que pediram a estrutura e a gente está lutando por ela. Agora, o caminho que tem hoje é esse. O outro caminho é com uma agência, né? A agência vem em decorrência de ter recursos para custear, e isso é a cobrança, que não é, como a Maria Tereza lembra muito bem, o objetivo fundamental, não é arrecadar. O objetivo fundamental da cobrança vem naturalmente com ela e todos os comitês que têm implementação sabem disso, que é diminuir o consumo, é reduzir automaticamente o uso, é controle do uso, porque ninguém quer pagar mais do que deve, entendeu? Então, na verdade, nós fazemos o uso racional quando implementamos a cobrança e conseguimos configurar a estrutura necessária para a gestão. Mas isso é uma coisa que depende também de outros passos que a gente está dando. Eu não estou aqui de forma nenhuma pressionando, eu já falei isso hoje para vocês. Eu entendo perfeitamente o raciocínio que o comitê está fazendo, sem protelação e sem também atropelamento. Não é isso que a gente está fazendo. Agora, a gente não pode dizer que nós estamos, desde 1997, para implementar a cobrança, que agora a gente está atropelando. Nós não estamos atropelando, não é esse o caso, né? Essa que é a questão. Vamos tentar resolver isso do jeito que a gente pode. Eu vou só fazer uma citação aqui, gente. Vocês comentaram, Rogério, eu acho importante, a Lourdes também lembrou, o melhor dos mundos seria a Ângela, que está aqui presente, a gente conversar com o João e ver a possibilidade do CREA fazer essa sessão. É importante lembrar que isso é provisório, até porque a gente tem a possibilidade da agência em breve, né? Então, é uma coisa que poderia nos ajudar agora, nesse momento. É só isso, o Carl tem toda a razão, eu entendo que a gente deveria avançar. Obrigado, Eduardo. Rosângela. Lembrando, pessoal, também que vamos caminhar para o final da reunião. Essas discussões também competem a outros momentos, né? Aí a gente depois aprimora mais essas discussões, busca mais entendimento sobre o assunto, né? Ô, Rogério, né, só um comentário muito rápido sobre a questão da sindicância e do processo administrativo na auditoria quando se perde esses bens, né? O Carl fez um relato aí a respeito de equipamentos, né, que ele teve que pagar à época da Luísa de Marilac. Só para título de esclarecimento, essa figura da auditoria setorial, ela é muito recente no Estado e muito recente no CISEMA também. Então, toda essa estrutura que nós temos agora, de esses eventos relacionados à perda de bens nos comitês
irem para uma auditoria, serem analisados por uma comissão de sindicância, que vai avaliar, junto com o dirigente máximo, se isso vai se tornar ou não um processo administrativo, para que no final, eventualmente, alguma instituição tenha que se responsabilizar pela perda, é um processo muito recente, né? Como eu disse, é só se for um caso mesmo que ficar comprovado um descuido muito grande, que realmente os equipamentos e os móveis estavam ali a Deus dará, e ninguém cuidou, e se perdeu, e furtou, né, que eventualmente tem que se cobrir, que se pagar o prejuízo com relação a esses bens, né? A gente tem normas muito recentes que cobrem essa questão, que orientam a própria auditoria e a comissão de sindicância, né? Então, só para reforçar e para informar que é um processo mais recente, quando eu digo mais recente, dos últimos 5 ou 6 anos, e ainda em cima disso, a auditoria foi se aperfeiçoando e compreendendo, por exemplo, que há casos que realmente não cabe responsabilizar, né, a pessoa que está ali responsável pela cessão do bem. São eventos que acontecem além, né, dos cuidados que se toma. Por exemplo, hoje a gente está numa fase de desastres climáticos. Nós tivemos Suprans no estado de Minas Gerais que foram invadidas pela água. Né? Muito material se perdeu, estragou. Né? Você vai fazer o servidor da Supran, o dirigente máximo, pagar pela perda daqueles bens, não cabe. Né? Então, só para dar para vocês esse exemplo. Então, a atual postura da auditoria, no sentido da perda dos bens, é analisar, se for necessário, a comissão vai até o local, né, ver ali os danos causados na instituição, quando há roubo de algum bem, né, no nosso caso aqui de comitês, né, então, só para acalmá-los nesse sentido, né, a nova estrutura da auditoria, ela é bem atenta a essas questões, né, então, não é que perdeu imediatamente, vai ter que pagar, inclusive, o responsável pela cessão, ele tem direito ao contraditório e à ampla defesa, ele pode, inclusive, dentro do processo administrativo, se defender, contratar advogado, né? Então, não é essa coisa imediata de ter que pagar e ser punido, nada disso. Tá? Então, só esse esclarecimento, Rogério. Obrigada. Não, obrigado você, Rosângela. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço, então, tá? A atenção de todo mundo. A gente vai caminhar com essas discussões, tá? Sobre todos os temas que foram tratados na reunião de hoje, tá? E qualquer contribuição também pode ser mandada para a gente, tá? Por e-mail. Maria de Lourdes, você está querendo falar? Só para finalizar também, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e também falar o seguinte, igual quando o Cal me perguntou, se a gente não conseguir instituição e tal, os móveis não virão, eu não. Né? Realmente é não, né? Só que a gente está à disposição, né? A gente está junto, entendeu? Eu sempre te falei isso, né, Rogério? Eu sempre falo isso com todos os presidentes de comitê, a gente está junto. Não estou falando assim, não, e aí pronto, eu fechei, lavei as mãos, né? Cruzei os braços, né? É não, assim, da gente tentar achar uma solução mesmo, né? Então, assim, tem que ter, se não houver essa instituição, de imediato, não, realmente os móveis não podem serem cedidos para o comitê. Mas a gente não é só falar, não vai, pronto, acabou, né? A gente está junto, igual você falar, vou ver outras questões, vamos conversar, né? E a gente também está junto aqui para articular com outras instituições, né? Tentar conseguir outras instituições que recebam, ou, por exemplo, essa ideia aí do CREA, eu acho que a melhor ideia, essa que o CREA, né, que a gente possa fazer esse termo de exceção com o CREA, né? Então, assim, a gente está à disposição de vocês e estamos juntos, é isso. Não, agradeço, Lourdes, por mais que pareça aí alguma coisa aí, mas a gente entende, eu entendo que na sua pessoa, né, às vezes não é de você, né, então, assim, a gente entende, a gente sabe que as coisas são assim, órgão público é complicado. Já me passou pela cabeça, Lourdes, da gente fazer uma campanha para conseguir essas coisas via
doação de entidade privada, né? Porque aí é muito melhor, não tem essas coisas, né? Quem quiser doar para a gente, doa e pronto, acabou, né? Agora, vocês que é o IGAM, que é o órgão que tem por obrigação, né? O órgão gestor nosso, mas essa questão burocrática, essa questão de legal, às vezes só atrapalha, né? Mas beleza, tá? A gente vai conversando sobre isso, a gente vai tentar achar uma solução, a gente está correndo atrás disso. Agradeço, viu, a tua disposição, agradeço a todos que participaram da reunião. Qualquer outro questionamento também, se quiser fazer, tá? Todos os conselheiros podem me mandar por e-mail para a gente aí, pode mandar entrar em contato, que a gente acolhe, a gente acata, tá? E Kelly, aí depois também, Kelly, eu vou entrar em contato com você também para a gente ver aí de marcar alguma coisa aí, tá? Para conversar com você, com vocês aí, procurar aprender e atender e entender melhor como é que funciona isso tudo. Obrigado a todos, então. Obrigada, pessoal. Tá? Fiquem até a próxima. Obrigado, tchau. Declaro encerrada a reunião de hoje.